Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Não observe o meu jeito, não liguem pra mim, gente, porque vocês sabem, né? Mãe já é complicado, né? Imagina a mãe de criança especial, não tem tempo pra nada. Eu tomei banho, saí do banho, vim correndo gravar, porque já tá anoitecendo. E eu não tive tempo de gravar hoje. Bom, gente, mamães e papais, né? Porque eu quero deixar bem claro aqui que tem papais no meu canal, que tem belos papais, por sinal, que são muito atenciosos com os filhos. Tem papais e papai, né? Então, gente, meu vídeo também não é só para as mamães, é para os papais, tá? Conheço muitos pais dos meus grupos que convivem sozinho com os filhos, por sinal, cuidam muito bem, muitas das vezes melhor do que muitas mamães, né? Que a gente sabe que existe mamãe, gente, que também abandona igual papai. Enfim, gente, mas não é só. Hoje não, o papo não é sobre abandono. O papo hoje é sobre depressão. É um assunto que não tem como negar, gente. Não tem como deixar de entrar nesse assunto. Não tem como a gente evitar fugir de um assunto que está presente ali. Está presente nas mamães, até nos pais, viu, gente? Pai não tem que ser forte o tempo todo, não. O pai ele é tão frágil quanto a mãe nesse assunto de autismo, viu? Que quando a mamãe entra em depressão, o pai também fica abalado. E o assunto da depressão, ele está em todos os lugares, mas no autismo, ele está muito mais forte, gente, muito mais forte. Eu não tinha como deixar de vir falar nesse assunto aqui, gente. Vocês me perdoem se eu estiver batendo sempre na mesma tecla da depressão. É que, gente, eu tive depressão e eu tive minha depressão, acredito que eu sempre fui depressiva, mas a minha depressão mesmo, ela fluiu mesmo muito mais forte depois do diagnóstico da minha filha, gente. Quando minha filha nasceu, que eu tive o diagnóstico aos 2 anos e meio dela, aí meu mundo desabou, né? Aí eu comecei a ter sintoma de depressão. Mas eu só fui cair mesmo, cair assim, ó, pra não levantar mais mesmo, o baque foi bem feio. Foi em 2023, ou em 2023. Gente, porque assim, ó, a mãe, a mãe quando ela tem filhos assim, acho que dos 20 aos 38 anos, passou dos 30 anos, ela já fica mais fragilizada, né? Ela já tá num período frágil ainda que não é fácil engravidar. E quando ela sonha em engravidar, em ter um filho nessa idade já, e muitas das vezes ali ela consegue a ter um bebê dos 38 aos 40 anos, até os 41, acho que 41. Se ela não tiver na menopausa, ela ainda engravida, né? Então, gente, a gente já tá nesse período da menopausa ou da pré-menopausa. Tem mulher que entra na menopausa aos 30 anos, gente. É chamada menopausa precoce, né? Mas, enfim, o papo ele é por causa do quê? A depressão, muitas das vezes, ela vem acompanhada da idade. Gente, da idade. E muitas das vezes não. É só por ela estar passando por aquela fase difícil, né? Que ela tem que encarar ali, que é a fase da notícia, do diagnóstico da criança, né? Que muitas vezes a mãe ainda tem o diagnóstico, aí vem a etapa do aceitar, né? Aquela negação que muitas das mães têm que não aceita o diagnóstico. Aí vem a luta, né, dos pais, né, que muitos pais entram em guerra, né? Alguns correm, alguns correm sim, outros ficam, né? Ali tem que decidir se quem vai e quem fica, né? Os mais fortes ficam, sim, gente, até o final. E encaram junto, né, com a mãe ali segurando, lado a lado os dois. Em outros casos, o pai zarpa. Ou enfim, ou a mãe, né? Tem casos. Gente, toda mãe sabe do que eu tô falando, por favor, né? Aqui todas as mães sabem do que eu tô falando, os pais também sabem. Tem muito pai, tem muita mãe passando por isso. De fazer isso sozinha, né? De ter que ter encarado essa vida sozinha, né? E, e as mães reclamam
As mães falam pra mim, gente, chegam e falam: tô sofrendo, eu tô sofrendo muito, eu tô depressiva, eu tô abalada, eu tô exausta. As mães me falam, sabe? Muitas mães me falam: eu tô exausta, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Eu não sei, meu filho tá muito agitado, meu filho tá agressivo, meu filho tá me agredindo, tá me batendo. Mas é isso que leva à depressão de uma mãe, né? Muitas das vezes é o filho começar a agredir a própria mãe, né? E, gente, eu queria muito, gente, muito poder ajudar as mães. Eu queria muito poder ajudar, assim, no sentido de mãe tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, gente, porque às vezes parece normal. Às vezes você tá pensando que é um cansaço ali só, né? Que é só uma exaustão do dia a dia, mas não é, ele tem coisa a mais. Seu corpo ele vai sobrecarregando, ele vai se enchendo de tristeza ali, de amargura, do dia a dia, né? Que vão se juntando tudo e de repente a gente chega um momento que aquilo ali vai explodir e você, pronto. Você deixar para chegar a um ponto desse, para a gente que tem filho pequeno, que tem filho dependente, que depende da gente 24 horas, gente, não tem condições, não tem como. Porque a criança depende da gente 24 horas para tudo. Então, precisa procurar ajuda, mamães. Vamos procurar ajuda. Vamos procurar um psicólogo, procurar um apoio, né? Uma rede de apoio. Eu sei que é difícil encontrar uma rede de apoio, mas vamos atrás, vamos procurar. Geralmente a APAE, né? Pode ajudar. Psicólogo hoje em dia se encontra no YouTube, que tem, né, muitos, ajuda bastante a gente, porque eu sei, gente, quando eu tive em depressão, eu paguei pouco, porque a maioria foi de graça. E eu aprendi muito a me defender da depressão, foi no YouTube, gente. Foi no YouTube. Foram terapias online, foram vídeos que eu muitas das vezes madrugava assistindo vídeos, mas eu não desisti. Em nenhum momento eu me entreguei, gente, porque eu tinha minha filha. Tinha dia que de madrugada eu estava acordada e eu olhava para minha filha e eu pensava. E eu cheguei ao ponto de ter depressão profunda, de ter toque de pensamentos, sabe? Pensamentos. Você já imaginou você com uma criança dentro de casa, sozinha, e você ter pensamentos, esses pensamentos de morte? Isso eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, que eu não tenho. Mas é triste, gente. Então, você imagina isso para uma mãe que é depressiva, né? Tem uma criança pequena ali que depende dela, e muitas das vezes a depressão ela vem acompanhada de outras coisas. Ela vem acompanhada de síndrome do pânico, de toque, de outras coisas que a mãe muitas vezes ali não reconhece os sintomas, né? Não sabe quais são os sintomas. Às vezes pensa que está doente, que tem uma doença, né, grave, por causa dos sintomas que são muito parecidos. A depressão, ela começa com tontura, você começa a sentir tontura, você sente coisas que seu corpo, o cabelo começa a cair, né? É queda de cabelo, tontura, fica sensível às unhas, começa a enfraquecer, você começa a ter mancha na pele, tudo isso, gente, são sintomas de doença, mas que não é doença, é depressão. Então, e muitas vezes não sabe disso, muitas das mães não sabem disso. É nessa hora que você tem que procurar ajuda. Procurar ajuda psicóloga, sabe? A psicologia, porque o médico ele vai te dar lá um antidepressivo, o mínimo que ele vai fazer. É um antidepressivo, ele vai te dopar você, mas eu não aconselho você usar medicação, não. Você tem que fazer terapia, aprender a lidar com a sua mente, né? Aprender a trabalhar seus pensamentos. Eu tenho certeza que a primeira vez que você passar com um psicólogo, a sua mente ela já vai saber a sobreviver sozinha. Ela já vai aprender, você já vai aprender a administrar, sabe, a sua mente, seus pensamentos. E é muito perigoso você ter criança em casa e passar por uma depressão ou coisa assim. Ai, gente, desculpa, mas parece que eu tenho um carro entrando na minha garagem aqui, de tanto barulho que tá fazendo aqui dentro. Então, mamães,
Mamães que estão passando por isso. Tá meio calor aqui, ó. Então, mamães que estão passando por isso, procura ajuda. Procure uma ajuda até no YouTube. Procura vídeos, procure informação sobre o tratamento da depressão. Procurem ajuda até mesmo para os filhos no YouTube. Tem bastante. Tem bastante atendimento online. Tem vídeos também para as crianças, né? Tem terapeuta na internet também que faz os vídeos, né? Que deixa lá gratuito para ajudar as mães. Tem bastante ajuda hoje em dia, gente. Tem muita ajuda. Eu comecei tudo no YouTube. Eu não tinha como sobreviver com a minha filha. Não tinha condições de sobreviver com a minha filha. Eu fui procurar ajuda primeiro no YouTube. Antes de eu descobrir o autismo dela, na verdade foi o Google que me ajudou, né? Porque eu fui no Google pesquisar sintomas. Eu também era inocente. Eu também não sabia por onde começar. Mas com o passar dos anos, gente, com o passar do tempo, você vai aprendendo a sobreviver nesse mundo, né? Você acaba conhecendo outras mães, você acaba conhecendo, né? Você acaba seguindo, né? Um passo a passo. O autismo é um passo a passo, gente. Ele começa pequenininho, ele começa grande, eu diria que ele começa grande e ele vai diminuindo com o tempo. A tendência é só diminuir, viu? É dificilmente, é raro por exemplo, uma criança autista do nível 1, é difícil ele expandir pro nível 2, 3, a não ser que seja um caso assim, tipo de abandono, de não ter cuidado nenhum, de não ter nenhum tipo de ajuda. Aí é capaz de se expandir. Mas, do contrário, esse autismo, a tendência dele é diminuindo, sabe? Porque eu falo por experiência própria. A minha, ela era, quando descobri o autismo dela, pra mim, ela se encaixava era no 3, tanto que ela era agitada, viu? Agitada, não dormia, chorava muito, gritava muito. E... tô assombrada com o portão. E depois ela progrediu. E hoje em dia a minha filha é um amor, gente. Vocês estão vendo os vídeos dela aí. Ela é muito inteligente, ela é muito calma. Só que ela não fala ainda, né? Ela alguma coisinha, bem pouca que ela fala. Mas ela se encaixou no nível 2 de suporte e parou ali. Não deram mais nível. Tipo, a última doutora que examinou ela, do plano de saúde, deu o nível 2 para ela e pronto, se estacionou. Graças a Deus, mas se ela vier a falar, o autismo dela, ele vai progredir mais pro nível 1, que ela é do 2, né? Aí vai pro nível 1 de suporte. Se Deus quiser, gente, eu espero em Deus, porque o que me falaram, o que uma fonoaudióloga do plano de saúde me falou, foi que a minha filha não ia mais falar. Tanto que quando ela falou isso, eu saí do plano de saúde, né? Porque eu achei justo ela me falar aquilo lá. E é isso, gente. É isso. É isso aí, mamães. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Foi um prazer dizer o que eu passei, falar um pouquinho da depressão. Se você tá passando por uma depressão, mãe, por um desespero, com um filhinho seu, uma criança, não fica assim. Tudo passa nessa vida. Tudo passa, realmente, viu? Não tem nada que não passe nessa vida. E não tem nada que não tenha jeito, viu? Tudo tem um jeito. Só se agarra em Jesus, porque sem Jesus, filha, não tem terapia no mundo que vai conseguir mudar seu bebê, tá? Mas com Jesus, não tem pedra que não se mova, viu? Pode ter certeza disso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, gente. Bye, bye.